Paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Nesta oportunidade iremos tratar sobre a parábola da ovelha perdida. Isto mesmo, a parábola da ovelha perdida. E eu já estou aqui com as Sagradas Escrituras abertas em Lucas, no capítulo 15, onde nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 7, que na Nova Tradução diz: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir a quem? A Jesus, que queria ensinar sobre a verdade. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Último versículo, versículo 7. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Glórias a Deus por essa palavra maravilhosa. Notem que aqui em Lucas capítulo 15, Jesus ele vai retratar sobre 3 parábolas. A primeira, a parábola da ovelha perdida, do versículo 1 ao versículo 7, o qual nós lemos inicialmente. Mas se você for do versículo 8 ao versículo 10, você vai se deparar com a parábola da dracma perdida, ou simplesmente a parábola da moeda perdida. Do versículo 11 ao versículo 32, a parábola que também é muito conhecida, que é a do filho perdido, ou a do filho pródigo, como muitos conhecem dessa forma. Mas a grande questão é que nós iremos destacar nesta oportunidade a parábola da ovelha perdida. E a pergunta que nós vamos iniciar agora: por que será que Jesus iniciou o ensino dessas 3 parábolas? Por que será que Jesus iniciou o ensino da parábola da ovelha perdida? Por que será que Jesus iniciou o ensino da parábola da moeda perdida e o ensino da parábola do filho perdido ou filho pródigo? Quer entender? Fica até o final desse vídeo que você vai já entender. Então, se você permaneceu, vamos ler aqui o versículo 1, onde Jesus ele ouve uma declaração dos fariseus. Qual declaração é essa? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Mais uma vez, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Quem que os mestres, os fariseus estavam criticando? A Jesus. Quem eram eles? Homens que jejuavam, homens que oravam, homens que ensinavam a Bíblia. Eles eram mestres da lei. Naquela época o Pentateuco já havia sido escrito, de Gênesis a Deuteronômio. Mas qual era o erro destes homens? Em se achar superior aos outros e não se considerarem pecadores. Por quê? Também juntamente com eles estavam reunidos publicanos e pecadores. Os publicanos eram mal vistos pela sociedade, inclusive por aqueles homens que eram religiosos, que se achavam superiores a todos, que não consideravam ou que não seguissem a sua doutrina. E Jesus queria ensinar a eles, tanto a publicanos e pecadores, quanto a fariseus e mestres da lei, uma verdade. Primeira questão que nós precisamos entender: todos nós somos pecadores. Romanos 3, no versículo 23, todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Segundo, nós não podemos julgar que somos santos e que o nosso irmão é pecador, porque só quem pode fazer esse julgamento é Deus. Naquilo que nós erramos, o nosso irmão acerta e ele pode nos ajudar. Naquilo que nós acertamos, o nosso irmão erra e ele pode nos ajudar. O certo é que todos nós precisamos da graça de Deus, todos nós
precisamos do arrependimento. E eles chegavam com essa afirmação, inclusive a dizer que eles não deviam ir para o mesmo céu de que aqueles publicanos e fariseus, que aqueles homens estavam perdidos, que não mereciam chance alguma. Mas é bem aqui que Jesus ensina 3 verdades na qual nós podemos destacar através da parábola da ovelha perdida. Quer saber quais são essas 3 verdades? É só continuar até o final desse vídeo que certamente Deus vai continuar te abençoando através da palavra. Pois bem, se você continuou, vamos aprender as 3 verdades que Jesus nos ensina. Versículo 4. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Vamos ler mais uma vez? Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Entenda uma verdade. Não há ninguém tão ruim, não há ninguém tão ruim que não seja preocupação para o nosso Deus. Eu vou dizer para que você entenda. Não há ninguém tão ruim que não seja preocupação para o nosso Deus. Mais uma vez para você entender. Não há ninguém tão ruim, tão pecador, que não seja preocupação para o nosso Deus. Tem um ditado popular que diz: pau que nasce torto nunca se endireita. Mas eu posso dizer: pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré, Jesus, ele conserta, desde que ele venha se arrepender. Então não diga que pau que nasce torto nunca se endireita, mas diga: pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré conserta, porque não há ninguém tão ruim que não seja preocupação para nosso Deus. Primeiro, que só existe um homem bom, Jesus. Todos nós somos pecadores. E a palavra de Deus vai dizer, na Isaías, no capítulo 1, versículo 18 e 19. Isaías, no capítulo 1, versículo 18 e 19. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. O que eu quero dizer? Não importa o que você fez, o importante é que você ouve essa palavra. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E uma vez que você ouve essa palavra, você entende: eu preciso me arrepender dos meus pecados. E não importa quão grave você se considere diante de Deus, porque quando nós estamos nessa situação, é porque a palavra, através do Espírito Santo, já está entrando no nosso coração e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, conforme diz João no capítulo 16, versículo 8. E se nós nos encontramos nessa situação, nós precisamos correr urgentemente para Jesus, que está em todos os lugares. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 vai nos afirmar que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Saiba, há chance sim para mim, há chance sim para você, há chance sim para nós. E Jesus, o homem perfeito, quando você clama por ele, Jeremias 33, versículo 3, que diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, as quais não sabes. Ele nos orienta a mudar de vida. Se você quer mudar, você já deu o primeiro passo, o desejo, e você busca em Jesus, que é perfeito, não o homem. O homem te decepciona, mas em Jesus, que quer mudar e te transformar. Então entenda, Jesus, ele fala: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Por que Jesus deixa as 99 e corre atrás de uma que está perdida? Porque não há ninguém no mundo, não há ninguém na face da terra tão ruim que não seja preocupação para o nosso Deus. O segundo ponto, são 3 verdades que nós podemos aprender através da parábola da ovelha perdida. A segunda verdade, que não há esforços que Deus não faça para ver você bem. Não há esforços que Deus não faça para ver você bem. Nós observamos isto
aqui no versículo 5. E quando a encontra, a ovelha perdida, coloca alegremente nos ombros, observe só, e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Jesus, ele faz aquilo que for necessário. Ele coloca você, por exemplo, na frente desse vídeo. Mas o que ele quer é que agora, urgentemente, você deixe o caminho do pecado que você sabe muito bem e se volte para Jesus. Talvez um dia você já ouviu essa palavra e se desgarrou. Mas hoje, este é o momento de se arrepender para que você tenha paz. Como diz a palavra de Deus, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus tem a paz e a alegria que você precisa. E em última instância, não há nada tão gratificante para Deus do que ver um pecador como eu sou o principal deles, do que ver um pecador como eu se arrepender. Não há nada tão gratificante para Deus do que ver um pecador como eu, como você, como nós se arrepender. Versículo 7. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Aqueles 99 estavam com Jesus. A ovelha que se perdeu precisava da misericórdia de Jesus. E Jesus, ele fez uma festa. Jesus, ele não julgou. Você se desviou de novo, você pecou. Não, Jesus, ele simplesmente colocou nos ombros. E diz a palavra no versículo 7. Ele fala que há festa no céu por alguém, quando eu me arrependo, quando eu me canso da vida do pecado, porque há caminhos que ao homem parece bom, Provérbios 14, versículo 12, mas o fim é a morte. E nós não precisamos, nós não devemos nunca pensar como aqueles fariseus que diziam: eu não sou digno de estar junto com esses pecadores, sendo que eles estavam cometendo o pior pecado, o pecado da arrogância, o pecado do julgamento, o pecado da superioridade. Deus, ele quer que nós entendamos que ninguém é bom, que nós somos pecadores, precisamos da misericórdia de Deus. Então, se ele simplesmente entendesse que não há ninguém tão ruim, inclusive os publicanos, que eles julgavam inferiores, que não seja preocupação para nosso Deus, se eles entendessem que não há esforços que Deus faça para ver alguém bem, mudar de vida, até porque às vezes o homem tem tudo o que sempre sonhou, mas não tem a paz porque o pecado não traz paz. O salário do pecado é a morte, ou seja, o relacionamento de Deus é interrompido, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em última instância, recapitulando, não há nada tão gratificante para nosso Deus do que ver um pecador como eu, do que ver um pecador como você, de que ver um pecador como nós se arrepender, porque Apocalipse 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Hoje Deus bate na porta do nosso coração e quer que nós venhamos a nos arrepender, para que nós possamos entender que por mais que sejamos uma ovelha perdida, Ele está atrás de nós. Fique com essa palavra e que o nosso Deus continue te abençoando. E se você está distante dos caminhos do Senhor, volte urgentemente. Se você não o conhece, confesse. Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo através de Jesus, porque em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre.